de preencher esse objetivo do tipo relacionado à pena máxima superior a 4 anos, que se proceda a uma somatória das penas, mediante concurso material dos crimes-fim a que se dedica a organização. Novamente, Guilherme de Souza Nutti destaca: a lei foi clara ao indicar que deva ter a infração penal, por questão de lógica, isoladamente, a pena superior a 4 anos. Do contrário, nem teria sentido estabelecer um patamar a ser atingido pelo crime, já que, pelo concurso material, qualquer infração estaria ao alcance da Lei 12.850. E, no mesmo sentido, Masson e Marçal afirmam que não é possível efetuar a soma das penas máximas em caso de concurso de delitos para que seja alcançado o patamar estabelecido em lei. O preceito secundário das infrações penais cometidas deverá ser analisado isoladamente, porquanto o conceito previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850/2013, na sua dicção, menciona infrações penais, com penas máximas superiores a 4 anos e não imputações penais. Então, são infrações penais cometidas e não imputações penais. Não basta, portanto, a reunião dos agentes voltados a praticar uma única vez essa espécie de delitos. Na esteira dos precedentes julgados por esta Corte, sempre que presente imputação de crimes a uma pluralidade de agentes e não esteja narrada a finalidade de praticar delitos indeterminados, bem como se não houver plano de praticar, de modo estável e permanente, crimes punidos com essa sanção, afasta a incidência do crime associativo autônomo, atraindo, em tese, as regras concernentes ao concurso de pessoas. Como já destaquei no julgamento do caso denominado Mensalão, este tribunal concluiu com maioria que a reunião de vários agentes voltados à prática permanente e reiterada de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional não preencheria a elementar típica concernente à série indeterminada de crimes, razão pela qual foram os réus absolvidos dessa imputação de formação de quadrilha. Caso se constate, eu fiquei vencido e outros colegas que eu não vou citar, mas ficaram vencidos também. Caso se constate que os acusados pretendiam a prática de um único crime, punido com a pena máxima superior a 4 anos, afasta-se também, por esta razão, a incidência do tipo penal do artigo 2º da Lei 12.850, tendo em vista o emprego plural de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Agora, passo ao fundamento da análise da tipicidade para organização criminosa com emprego de arma, porque a lei exige emprego de arma. Tendo em vista que a denúncia imputou aos réus a prática do crime de organização criminosa com a causa de aumento do emprego de arma de fogo, eu tenho de passar a analisar as premissas teóricas à incidência desta majorante. É o que está na denúncia. O artigo 2º, parágrafo 2º da lei, determina o aumento da pena até a metade, caso a organização criminosa se utilize de arma de fogo na sua atuação. Leio o dispositivo, artigo 2º, parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. O texto legal é suficientemente claro, no sentido de exigir para a incidência da causa de aumento o efetivo emprego da arma de fogo na atuação da organização criminosa. A alusão da lei aos substantivos atuação e emprego gera a necessidade de que seja
minimamente narrada e demonstrada a concreta utilização de arma de fogo durante a operação da organização criminosa. Ou seja, na prática dos crimes para os quais se tenha constituído a organização, deve ter sido utilizada arma de fogo, como estabelece o tipo penal. E eu volto àquela lição da mão que encaixa perfeitamente na luva, que é a ideia da tipicidade que foi aqui invocada com êxito por Evaristo de Moraes. Por todos, eu cito uma parte da doutrina sobre a organização criminosa que assim propõe a sua tese. Em síntese, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. Assim também, outra corrente da doutrina, mas no mesmo sentido, assenta que não basta que algum integrante da organização criminosa seja portador da arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. Essa é a lição dos nossos doutrinadores. São delitos novos, não perpassaram ainda pela jurisprudência, mas são significativos elementos de doutrina que devemos levar em consideração. Afinal de contas, são mentes brilhantes que se dedicaram ao estudo específico da organização criminosa. Percebe-se a toda evidência que o fato de indivíduos que venham a ser acusados da prática de crime de organização criminosa serem titulares do direito legítimo à posse de arma de fogo, várias autoridades aqui são titulares do direito legítimo à posse de arma. Não se usa, mas temos o porte. Mas no crime tem de usar. No crime tem de usar. Tem de usar porque, nos termos da legislação vigente, não tem qualquer repercussão penal, revelando-se manifestamente inaplicável o dispor do parágrafo 2º se apenas portar arma de fogo. Se assim fosse, nem preciso concluir. Nós temos porte de arma de fogo. É nesse sentido que eu quis dizer. É preciso que a denúncia narre e comprove efetivo emprego da arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Utilize a arma de fogo. Nesse sentido, agora a nossa jurisprudência, os tribunais do nosso país têm afirmado que não, restando comprovada a utilização de armas na atuação dos acusados, deve ser afastada a causa de aumento descrita no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850. E aqui foi o Tribunal de Justiça do Distrito Federal que estabeleceu, bem como que, na organização criminosa armada, não se exige a apreensão do armamento para caracterizar a majorante. E diz o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por isso que eu mencionei no início, e nós devemos dar exemplo a mais de 90 tribunais do país. Porque como que eles pensam atualmente? Não basta um mero porte, é necessária a presença de elementos probatórios acerca do efetivo emprego de armas na atividade criminosa. Nós devemos dar exemplo. Nós temos, pela primeira vez, a análise mais profunda de um delito novo. E, recentemente, no plenário, quando nós discutíamos o absurdo de devolver bens produtos de conduta ilícita, confessada pelo criminoso, que diz que adquirira os bens com o produto do crime, naquela oportunidade se mencionou que isso é uma questão nova e que vai se evoluindo progressivamente. O Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, nunca enfrentou essa questão complexa, desse complexo de crimes
Com base nesses fundamentos bem elencados por Sua Excelência, o Procurador da Justiça-Geral da República, que sabe perfeitamente, pela sua postura de altura, que dissenso não é discórdia. É entendimento diverso que pertence a uma colegialidade. E Vossa Excelência não tem o título de ministro, poderia tê-lo pelas suas qualidades, mas senta ao lado do presidente da Corte. Em alguns países, é ministro. Por conseguinte, para que incida a causa de aumento previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, é necessário que, ao menos, a organização criminosa tenha atuado empregando efetivamente arma de fogo. Passo agora, senhor presidente. Senhor presidente, se essa aqui, que me parece ser a última que eu chego à conclusão, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse suspender os trabalhos, assim, uns 10 minutos. Pois não. Está bem? Pois não. A análise da tipicidade dos fatos narrados na denúncia. Em caso, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, a organização criminosa teria se constituído pelo menos a partir de 29 de junho de 2021 e operado até o dia 8 de janeiro de 2023, com o emprego de armas. A denúncia imputou aos réus do núcleo 1, núcleo crucial, a prática de crime de organização criminosa armada, cujo fim seria cometer um conjunto determinado de delitos, delimitados no tempo e no espaço, vale dizer, abolição violência do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio público, especificamente, ainda nos termos da denúncia e das alegações finais de Sua Excelência, tendo em vista o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República na época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022, o que faz parte da democracia. E que todos nós, dia a dia, defendemos como membros da Suprema Corte Brasileira. De saída, aliás, um parênteses, foi exatamente nesse sentido que eu proferi uma decisão assentando ser inimaginável que o juiz se deixe ameaçar por qualquer que seja a autoridade de aqui ou de alhures. Ali, eu firmei que não se pode fundamentar a decisão com base em soberania nacional, afirmando que poderia haver uma ameaça de alhures. Achei aquilo inaplicável. De saída, verifica-se a absoluta ausência do pressuposto de incidência do tipo penal do artigo 2º da Lei 12.850, constituído pela necessidade que a organização criminosa seja dotada dos requisitos da estabilidade e da permanência voltada à prática de crimes indeterminados. Depois da leitura da denúncia, volto a esses destaques. Ausente o caráter indeterminado dos crimes que, em tese, foram planejados pelos réus, afasta-se a configuração do delito de organização criminosa. À luz das premissas teóricas lançadas, no meu voto, antecedentemente, ressoa incontroverso que os fatos, tal como narrados na acusação, não preencheram os elementos do tipo do artigo 2º, combinado com o artigo 1º da Lei 12.850, conforme delimitados em uníssono pela doutrina e pela jurisprudência. Por conseguinte, relativamente à imputação específica do crime de organização criminosa, a improcedência da acusação, no meu modo de ver, é manifesta e se resolve no plano da tipicidade. Vale dizer, não estão presentes as condições necessárias para a classificação da conduta narrada na inicial
como organização criminosa, o que independe, inclusive, da análise das provas. Iura nobis curia. O direito, os juízes conhecem, mas, na verdade, cada um tem a sua percepção do que dispõe a norma penal, com todo o meu respeito e com toda a minha vênia. Ora, se a organização criminosa, segundo a lei penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, somente se caracteriza quando os agentes se reúnem para praticar uma série indeterminada de delitos, e considerando que, no caso dos autos, imputou-se aos réus o planejamento de crimes determinados, ressoa manifesta a inadequação típica das condutas. A mão não entra na luva. Que, considerando tão somente os fatos como narrados pelo ilustre representante do Ministério Público, e ainda sem me debruçar sobre as provas das condutas individualizadas que farão parte do prosseguimento do meu voto. Essas condutas, no meu modo de ver, com a devida vênia, abstratamente, elas se encaixam melhor no concurso de pessoas. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados, de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. Eu estou fazendo categorização jurídica. Absolutamente não foi isso que se narrou na inicial acusatória. As alegações finais do Ministério Público tampouco descreveram a permanência e estabilidade da organização para a prática de delitos indeterminados. Além de não haver menção alguma na denúncia ou nas alegações finais, a prática de delitos indeterminados. Falta à narrativa acusatória um outro elemento. Sem prejuízo de não haver na denúncia menção à prática de delitos indeterminados, a finalidade de cometer uma pluralidade de crimes punidos com pena superior a 4 anos também não foi descrita na denúncia. Quanto a este específico elemento objetivo do tipo, a denúncia pretendeu preenchê-lo, no meu modo de ver e com a devida vênia, empreendendo uma dupla imputação penal pelos mesmos fatos. Ou seja, classificando as condutas como incidentes, ao mesmo tempo, em 2 delitos com penas máximas superiores a 4 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena máxima de 8 anos, e golpe de Estado, cuja pena máxima alcança 12 anos. O crime de dano, também imputado aos réus, não são punidos com penas máximas superiores a 4 anos. Essa dupla incidência típica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, no meu modo de ver, revelou-se equivocada. Mesmo em tese, um delito de abolição violenta constitui-se como meio para a prática de um outro delito, que é o golpe de Estado. Do entendimento esse de vários ministros desta Corte, dos votos proferidos nas ações relativas ao 8 de janeiro. Ou seja, o 8 de janeiro, ele se inicia com, talvez, milhares de ações penais, sendo certo que as primeiras iniciaram no plenário, daí eu aludi a perpetuar as jurisdições. Nessas ações, alguns ministros, evidentemente, delito novo, começaram a ter dúvidas sobre essa sobreposição de delitos. Um é meio, outro é fim. E eu confesso que até enfrentar esse denso trabalho do ministro Alexandre de Moraes, volto a repetir, eu ainda tinha algumas dúvidas. É preciso se debruçar noites e dias e noites para chegar a essa conclusão a que eu estou chegando, principalmente pela excelência do trabalho do relator e do membro e distinto procurador-geral da República. Então, mais do que um equívoco dessa dupla punição,
Aí, a estratégia de imputar os dois delitos em concurso material cumpriu a aparente função de conduzir ao enquadramento dos fatos também como crime de organização criminosa, cuja textualidade exige que o grupo se destaque e se dedique à prática de crimes punidos com pena superior a 4 anos. Houvesse a denúncia imputada apenas um desses delitos, seja o de crime de abolição violenta, seja o crime de golpe de Estado, ainda maior seria a violação do princípio da legalidade, para o enquadramento típico das condutas no artigo 2º da lei 12.850, de 13, além de não haver crimes indeterminados. Sequer havia mais de um crime punido com pena máxima superior a 4 anos. No entanto, como eu já repisei a exaustão, ainda que houvesse o plano de praticar 2 delitos, com pena máxima superior a 4 anos, não seria fato suficiente para a caracterização do crime autônomo de organização criminosa. Eu, repisando a lição que mencionei, eu novamente afirmo que o crime de organização criminosa não se caracteriza quando o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados e não indeterminados. Cito aqui inúmeras obras nesse sentido. Portanto, não houve narrativa ou demonstração da prática de delito em organização criminosa com a devida vênia das opiniões em contrário. E aqui, senhor presidente, finalmente, ainda o tipo exige, na formulação da peça inicial do Ministério Público, um pedido de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. E eu digo que, finalmente, a inicial acusatória e as alegações finais pleitearam a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa com emprego de armas. Volto ao parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Também aqui da Tavênia não há qualquer descrição na denúncia de que os réus tenham empregado arma de fogo em qualquer momento. O fato de haver militares entre os denunciados ou pessoas detentoras por lei do direito ao porte de arma de fogo não atrai por si só a incidência da majorante, conforme pacífica doutrina do tema que antes eu mencionei. As alegações finais contêm uma única alusão à arma de fogo, que não guarda relação alguma com os supostos membros da organização criminosa. Trata-se do trecho em que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, menciona notícias extraídas da internet, fontes abertas, sobre a alegada presença de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores nos denominados acampamentos. Menção essa com a devida vênia, sem qualquer comprovação nos autos, sem indicação de que tenha sido apreendida alguma arma de fogo nesses assentamentos. E, mais importante, sem qualquer vinculação com algum dos réus. Nós estamos julgando os réus do núcleo essencial. Conforme tive a oportunidade de aludir nas premissas teóricas, doutrina e jurisprudência são uníssonas, no sentido de que, para a incidência dessa majorante, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. De modo que não basta que algum integrante seja portador de arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim
E aí eu faço a rememoração de vários autores que eu aqui citei. Fico nesse particular, com Guilherme de Souza Nunes, quando trata na 4ª edição da Organização Criminosa pela Editora Forense 2020, página 25. Portanto, caberia à acusação, no meu modo de ver, o dever de descrever em qual situação os réus, na atuação da organização criminosa, efetivamente empregaram alguma arma de fogo, o que manifestamente, com a devida vênia, não restou descrito pelo Ministério Público. Eu tenho de analisar aquilo que foi descrito pelo Ministério Público e não ilações que eu possa tirar dos fatos. Considerando que a denúncia não indicou a presença dos elementais do crime de organização criminosa, tampouco o efetivo emprego de arma de fogo na sua atuação, parágrafo 2º, é imperioso que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa, porque esse crime não preenche a tipicidade à luz de tudo quanto eu aqui afirmei e por não se verificar presentes os elementos do tipo penal. Eu, nesse sentido, eu cito a ação penal 932, que assim dispôs. A formação de quadrilha ou banda exige, para sua configuração, aquela união estável e permanente de crimes voltados para a prática de crimes indeterminados. Ação penal 932. Embargos infringentes, extinção da punibilidade pela prescrição máxima aplicável em tese, provimento dos embargos. Inexistência de elementos suficientes que demonstram a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável dotada de desígnios próprios e destinada à prática de crimes indeterminados. Isso eu estou abordando porque eu entendo não preenchido os elementos do tipo da organização criminosa. E eu fragmentei todos os elementos do tipo. Ação penal 470. Foi essa ação penal que se absolveu dos crimes de quadrilha, apesar dos delitos gravíssimos que eu aqui mencionei. Inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma formação deliberada, autônoma e estável, dotada de desígnios próprios destinada à prática de crimes. Ação penal 470, embargos infringentes, quintos embargos infringentes. Tribunal Pleno julgado em 2014. A não caracterização do crime de quadrilha, ponto, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável dotada de desígnios próprios, bem como destinada à prática de crimes indeterminados. Ação penal 470, 10º embargos infringentes. Mais uns embargos infringentes. Vou sintetizar, senhor presidente, vou sintetizar diante da generosidade de Vossa Excelência de me conceder esses 10 minutos. A acusação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos, elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. Ação penal 470, embargos infringentes. 2. O agrupamento de pessoas para a prática de delitos determinados na denúncia não configura um crime autônomo, mas, em tese, concurso de pessoas, na esteira da firme jurisprudência desta Corte, generalizadamente, de todos os tribunais do país, além do absoluto consenso doutrinário. 3. A acusação não narrou a prática de uma pluralidade de crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos, elemento objetivo do tipo de organização criminosa, tendo em vista que os crimes de dano narrados inicial são punidos com pena máxima de 3 anos.
4, a acusação de que as condutas caracterizariam, ao mesmo tempo, 2 crimes: o delito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado, que já gerou dúvidas no Pleno, no intuito de permitir a configuração em tese do delito de organização criminosa, revela-se equivocada por 2 razões. O concurso material entre os 2 tipos penal vem sendo rejeitado por vários ministros da Corte, desde o julgamento no plenário do Tribunal. Cito os votos, me incluo neles, ao entendimento de que tais atos configuram em tese apenas um crime. B, ainda que se pudesse aplicar o concurso de delitos, restaria inequívoco que, na narrativa da denúncia, o único objetivo do grupo seria, em tese, a prática dessas, em tese, a prática, que eu vou passar a prova dos autos, a prática dessas específicas infrações penais, faltando o requisito da série indeterminada de crimes. E, quinto, a demora dos réus na fase de cogitação dos atos preparatórios e do planejamento não corresponde aos elementos de estabilidade e permanência. Sexto, somente se caracteriza a estabilidade e a permanência se houver prova de que os réus têm, por fim, permanecer associados para a prática de novos crimes por tempo indeterminado, mesmo depois da execução dos delitos eventualmente planejados, o que manifestamente não foi narrado nem demonstrado no caso dos autos, também descaracterizando a tipificação. E sétimo, por último, o pedido de aumento da pena relacionado ao emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa não encontra qualquer fundamento na denúncia ou nas alegações finais, inexistindo mínima descrição ou demonstração de que, ao menos, algum dos réus tenha efetivamente empregado arma de fogo. Por todo o exposto, Suas Excelências, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, com as vênias dos que se manifestaram em sentido contrário e sem prejuízo da análise individualizada das condutas imputadas a cada um dos réus, eu julgo manifesta a ausência de correspondência entre as condutas narradas na inicial e o tipo penal do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime de organização criminosa. Senhor presidente, eu agradeço muitíssimo esse intervalo, vou prosseguir, como Vossa Excelência